O seu talento nunca foi a força física. O seu talento é o Tetris da vida real. Você trabalha num galpão abafado na 25 de março em São Paulo. O seu chefe, o Sr. Shen, sabe que você é o único cara capaz de colocar 5 toneladas de eletrônicos falsificados num caminhão sem que a Receita Federal perceba o excesso de peso. Mas a sua genialidade logística não paga a cirurgia cardíaca da sua mãe. O hospital deu 1 mês de vida para ela se o procedimento particular. Numa madrugada de terça-feira, o Sr. Shen te chama numa sala nos fundos. Ele desliza um envelope pardo pela mesa. Dentro, R$100 mil em dinheiro vivo, 100 vezes o seu salário. Ele quer que você não apenas roteirize uma carga do Paraguai para o Rio de Janeiro, mas que vá no banco do carona do caminhão para garantir que a logística seja perfeita. A única regra que ele te dá, olhando nos seus olhos: você nunca abre as caixas de madeira, garoto. O dinheiro no envelope salva a vida da sua mãe na mesma semana. O preço? A sua alma trancada na cabine de um caminhão velho cruzando a ponte da fronteira. A viagem é um terror psicológico contínuo. Você come coxinha fria em paradas de caminhoneiros sujas, com o estômago revirando e a mente trabalhando a 200%. Cada viatura da Polícia Rodoviária Federal no horizonte faz o seu coração espancar as costelas. No meio da madrugada, na Via Dutra, um pneu do caminhão estoura. O motorista desce para trocar e manda você pegar um macaco hidráulico dentro do baú. Você abre as portas de metal. O cheiro não é de plástico chinês, é cheiro de graxa pesada e óleo de máquina. Uma das caixas de madeira cedeu com o solavanco da viagem. Você ilumina com a lanterna do celular. Não há relógios falsificados ali. Há dezenas de fuzis Colt AR. 15 americanos e pistolas Glock, 9mm novinhas embaladas a vácuo. O chão some sob você. O pânico te diz para correr para o mato e sumir, mas o rosto da sua mãe no hospital pisca na sua mente. Você fecha a caixa, pega a ferramenta e volta para a cabine em silêncio. O seu cérebro cria a desculpa que vai te condenar para sempre. Eu não puxo gatilhos, eu sou só os correios. Se eles quiserem se matar, vão fazer de qualquer jeito. Eu só deixo a entrega mais eficiente. Na manhã seguinte, vocês chegam ao Rio de Janeiro. O caminhão sobe as ruelas estreitas de um dos maiores complexos do estado. Quando as portas se abrem, é uma festa. Traficantes com fuzis atiram para o alto comemorando o brinquedo novo. E então, o dono aparece. Ele não usa corrente de ouro, nem anda sem camisa. Ele usa camisa social de linho. Ele é a Ponte, o líder de uma aliança profana entre a milícia policial e o tráfico. Ele é dono de postos de gasolina. Tem cadeiras em conselhos de bancos de investimento e juízes na folha de pagamento. Ele olha para você e sorri. O chinês disse que você é um gênio, garoto. Você não trabalha mais para ele. Você trabalha para mim agora. Você não tem escolha. Você foi absorvido, mas o medo inicial dá lugar à ambição. O cliente do Rio te manda para uma base de operações num galpão isolado no Paraguai, perto da fronteira com o Mato Grosso do Sul. Você deixa de ser um mero passageiro e se torna um arquiteto. O nível da logística muda. Você cria esquemas que a inteligência da polícia não consegue sequer imaginar. Você manda abrir blocos de motores de trator industriais. Esconde metralhadoras POM-50 desmontadas lá dentro. Solda as peças e as despacha como maquinário agrícola legalizado, com nota fiscal quente. Você enfia granadas de fragmentação dentro de contêineres de soja resfriada. Você entende que a Guerra Civil do Rio de Janeiro é apenas uma planilha de Excel gigante. E você é o único cara de fazer as colunas de oferta e demanda baterem. O dinheiro que você ganha se torna um número abstrato. Aos 32 anos, a sua logística é uma obra de arte do crime internacional. Você suborna diretores de alfândega pagando as mensalidades das faculdades dos filhos deles nos Estados Unidos. Todo mundo tem um preço. Você começa a negociar diretamente com ex-militares corruptos no leste europeu. No submundo, o garoto da 25 de março sumiu. Você ganha um título sussurrado com pavor nos corredores de Brasília. O arquiteto, o homem sem rosto, a Agência Brasileira de Inteligência, a BIM e a Interpol têm uma força-tarefa só para tentar entender as suas rotas. Mas você está sempre 3 passos à frente. Você nunca tocou numa arma para atirar. Mas você é o maior fornecedor de morte de toda a América do Sul. Você é o motivo pelo qual a guerra nas favelas brasileiras nunca acaba, porque você nunca deixa a munição secar. O Império te dá o que você sempre sonhou. Você mora numa mansão cinematográfica num condomínio fechado no interior de São Paulo. Você é casado com uma mulher espetacular e tem 2 filhos meninos, pequenos e inocentes. Para eles e para a sua esposa, você é um empresário de sucesso do ramo de logística de exportação.
Eles não sabem de nada. A organização do rio fornece uma equipe de seguranças disfarçados de motoristas e jardineiros que ficam na porta da sua casa. Eles dizem que é para proteger a sua família. Mas você sabe que, na verdade, os seus filhos são os reféns de luxo que garantem a sua lealdade ao sistema. Ainda assim, você se ilude. Você acredita que isolou a sua família do sangue que você transporta. Você acha que construiu um muro inquebrável entre a sua contabilidade e a guerra no asfalto. A mentira se estilhaça numa noite de domingo. Você acaba de colocar os seus 2 filhos para dormir. Você cobre os meninos, dá um beijo na testa deles e desce para a sala de mármore. Você serve uma dose de uísque escocês de 1000 e liga a TV no noticiário da noite. O âncora fala em tom fúnebre. Um confronto no Rio de Janeiro. Uma bala perdida varou a parede de um apartamento e matou uma criança que dormia no próprio quarto. A foto da criança aparece na tela. O garoto tem a mesma idade, o mesmo corte de cabelo e o mesmo sorriso do seu filho caçula. A semelhança é perturbadora. E então, o repórter mostra a cápsula apreendida. Munição 5,56 de alta perfuração. Lote específico da Europa Oriental. O copo de cristal escorrega da sua mão e estilhaça no chão. É o seu lote. Foi você quem desenhou a rota que trouxe aquela bala para o Brasil. A sua respiração acelera. O ar some. Você cai de joelhos no chão da sala luxuosa, tendo uma crise de pânico brutal. A racionalização acabou. Você apertou aquele gatilho. A culpa te destrói. O seu cérebro não processa mais a matemática. Só processa o sangue. Você passa semanas decidindo como fugir, como pegar a sua família e sumir do mapa, virar testemunha do Estado. Mas o Estado é mais rápido. Numa madrugada chuvosa, o portão da sua mansão é aberto. Os seguranças do rio desaparecem. Homens vestidos com equipamento tático preto, sem insígnias, invadem a sua sala. Você é jogado no chão com a bota de um agente esmagando a sua nuca. O seu coração dispara. Mas no fundo de todo aquele desespero, você sente um alívio. Acabou. Você vai ser preso. Os seus filhos vão ficar a salvo do cartel. Você vai pagar pelo que fez. A sua consciência finalmente vai ter paz, numa cela de prisão federal. Mas ninguém lê os seus direitos. Os agentes táticos recuam. Um homem de terno desce as escadas da sua própria casa, senta no seu sofá de couro e te manda levantar. Ele é um peixe grande de Brasília, inteligência federal misturada com a alta política. Ele sorri de forma sádica e serve um copo do seu uísque. Nós não viemos te prender, arquiteto, ele diz com a voz mansa. A organização do Rio está ficando gananciosa. Nós precisamos que você desvie 30% do próximo carregamento do leste europeu para uma milícia nossa no norte do país. Em troca, o governo finge que as suas rotas não existem. O horror absoluto te congela. Você percebe a piada macabra do sistema. Não existe guerra contra o tráfico. O Estado, os políticos e o crime organizado são sócios na mesma empresa, lucrando com a carnificina do próprio povo. E você não é um gênio do mal. Você é só o escravo de luxo que assina as notas fiscais do inferno. E agora você vai trabalhar para eles até o dia em que decidirem que você não é mais necessário.